Estamos recebendo aqui nos estúdios o delegado da Delegacia de Investigações sobre Entorpecente, a DISE de Fernandópolis. É o doutor Vinícius Oliveira dos Anjos. Doutor, muito bom dia. Prazer em recebê-lo aqui no estúdio. Bom dia, Cabreira. Bom dia, Giovana. Bom dia a todos que nos ouvem. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar esclarecendo a população um pouco do nosso trabalho junto à delegacia. Doutor, vamos falar um pouco dessa sua carreira como delegado de polícia, porque o senhor é da nova safra de delegados que está chegando aí para a Polícia Civil de São Paulo? Cabreira, não tão nova assim. Eu já estou na carreira há 13 anos, ingressei em 2009. Tive uma passagem por Osasco, no plantão policial, depois fui transferido para Promissão. De Promissão vim para a delegacia de Oroeste para o 1º DP e agora estamos na DISE, né? Então já tem um longo período aí como delegado. Já tem experiência no trato, então. É que o delegado, o Dr. Vinícius, ele tem uma aparência de bem jovem, né? Com quantos anos o senhor ingressou na polícia? Ingressei com 27, Cabreiro. Bem jovem, 27 anos, né? Hoje estou com 40. Tá então, jovem ainda. Já tem um tempinho considerável aí. Agora, na DISE, o senhor está há quanto tempo no comando dela? Na DISE eu assumi em fevereiro do ano passado. Fevereiro do ano passado. Já dá para fazer uma ideia do perfil da atuação da DISE aqui na região de Fernandópolis, basicamente o cenário que o senhor desenha hoje? Não, dá para fazer sim, Cabreira. Aqui é uma região, né, que é, em termos de criminalidade, se comparada a outras localidades, é uma região um pouco mais tranquila. Por exemplo, a minha experiência em Promissão, ela era bem pior em relação à criminalidade. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui na região de Fernandópolis, eu senti essa diferença. Aqui é uma região que tem poucos roubos, poucos crimes violentos, né? Mas a questão do tráfico de drogas, infelizmente, ela está em toda a cidade, atinge todas as camadas sociais, enfim, né? Ela não tem limites. E aqui na região de Fernandópolis é igual, né? Embora aqui em Fernandópolis, exclusivamente, a gente percebe uma atuação menor em relação ao tráfico de drogas se comparado às cidades vizinhas. O tráfico é de menor potencial, assim? Hoje o senhor diria que são pequenos traficantes ou nós temos grandes traficantes na cidade e aí a rede é disseminada? Não, aqui em Fernandópolis, o que eu tenho observado é que a gente não tem aquele traficante expressivo. Na verdade, são pequenos traficantes que movimentam ali pouca quantidade de entorpecente. Evidentemente que às vezes pode ter um ou outro que movimenta uma quantidade mais expressiva, mas a gente observa, né, esse tipo de traficante nas cidades vizinhas. Por exemplo, em Votuporanga, na semana passada, a DISE de lá fez uma belíssima apreensão de 500 quilos de maconha. Quer dizer, já é um grande... Já entra na categoria de grande tráfico. Sim. Giovana? Bom dia, doutor. Bom dia, Giovana. Me diga uma coisa, o senhor disse que o tráfico de drogas está presente em todas as camadas sociais, né? O que a DISE tem feito hoje para atuar para coibir aí esse tráfico de drogas aqui na cidade? Giovana, o nosso trabalho é puramente investigativo, né? A gente atua com a investigação, trabalhando informação. Os dados que eu trouxe aqui para a população, para ser divulgados, né? Desde quando eu assumi a DISE, nós já fizemos 50 flagrantes, prendemos 66 traficantes, aproximadamente 31 quilos de drogas apreendidas nesse período, né? 28 quilos de maconha, 1,5 kg de cocaína, 1 quilo de crack e o restante de droga sintética. É uma droga, se for considerada o valor de custo final para o traficante, deve estar avaliado em mais de R$100 mil. Se considerar que o traficante vai porcionar essa droga em frações menores para vender a um preço superior, essa quantidade de entorpecente pode chegar a R$400 mil. Certo. Doutor, pelo fato de Fernandópolis ser uma cidade universitária, ter um grande número de jovens, o tráfico de drogas, ele é mais presente entre esses jovens estudantes? Sim, tem essa questão também.
os estudantes, né, universitários, evidentemente, como o consumo de entorpecente atinge a todas as classes, também está presente nesse meio social, né? O perfil deles é mais de consumo de droga e não de traficante em si, embora também já existiu investigação sobre, né, contra alunos da faculdade que estavam comercializando. E lembrando que nem sempre o traficante é aquele que vende cocaína, que vende maconha, vende êxtase. Às vezes tem alguma substância controlada pela Anvisa, uma medicação de uso especial, que se for vendida, também pode configurar o crime de tráfico. Atualmente está muito difundido a venda dos medicamentos comercialmente denominados Ritalina e Venvance. E a galera está vendendo isso daí de forma clandestina. E isso também configura o crime de tráfico de drogas. Certo. E a DISI tem feito algum trabalho específico para combater esse tráfico? Sim, a gente tem feito, inclusive tem uma investigação em andamento, que não posso dar mais detalhes, que envolve essa questão. Foi feita uma apreensão recentemente, não foi? Isso, é relacionado a essa investigação. Isso, tá. Isso. Agora, doutor, a gente sabe que digamos, o tráfico está na raiz de muitos outros problemas de segurança pública, né? Principalmente a questão que o senhor citou aí, roubos, furtos. Uhum. O senhor já percebeu também quer dizer, muito da questão do tráfico é causa para esse tipo de violência também? Com certeza, Cabreira. Acho que o tráfico de drogas é uma mola propulsora para a prática de outros crimes, né? Então, o indivíduo que é viciado em drogas e é menos desfavorecido economicamente, obviamente que ele vai praticar pequenos crimes de furto, roubo, às vezes, dependendo da condição que ele tiver, se tiver sob efeito de algum entorpecente, pode até evoluir para um latrocínio, tudo isso para conseguir levantar o dinheiro, para ele poder sustentar o vício que padece, né? Perfeitamente. Hoje o senhor colocaria o maior problema dentro do que o senhor observa aí, dos números que o senhor trouxe, é mais que tipo de droga que predomina hoje no tráfico em Fernandópolis? Aqui é cocaína e maconha, né? Cocaína São e as maconha. drogas mais tradicionais e, pelo que eu tenho observado, em toda a região o consumo dessa droga é o mais efetivado. E o consumo em todas as classes? Todas as classes, Gabriel. Infelizmente não tem divisão, né? Não tem divisão. Talvez as classes menos favorecidas, por ter uma condição econômica inferior, parte para o consumo de drogas mais baratas, né? Tal como a maconha, o crack. A cocaína ela tem um valor um pouquinho superior. E o impacto disso na comunidade, doutor? Como o senhor avalia? O impacto é devastador, né? Então a família sofre, né? Por ter um familiar viciado em droga, a sociedade sofre porque muitas vezes o trabalhador que faz a sua economia para comprar um automóvel, para comprar uma motocicleta, muitas vezes tem esse bem subtraído, deixado na boca na biqueira, né? O usuário vai lá, troca e pega a droga para consumir. Então, o efeito disso daí na sociedade é devastador, realmente. Doutor, e você disse que vocês realizaram algumas prisões, algumas apreensões. Esses traficantes que foram presos, eles permanecem presos ou muitos já foram soltos novamente? Como que funciona? A maioria permanece preso. Evidentemente que uma pouca minoria às vezes já alcançou a liberdade, mas graças a Deus a maioria permanece preso, está cumprindo pena. E aqui a gente tem um judiciário que leva essa questão também muito firme, muito a sério, né? Prestigia o nosso trabalho. Então, sabe o impacto também que o tráfico de droga causa na sociedade. Mas tudo acho que tem que ser visto de uma forma legal, né? Se o indivíduo faz jus aos requisitos para permanecer em liberdade, eu acho que isso tem que ser atendido também, né? Doutor, e a questão de menores no tráfico? Está sendo muito usado até por conta da questão aí legal, quer dizer, eles acabam sendo
vamos dizer assim, são apreendidos e muitas vezes não recebe a punição como um adulto já maior de 18 anos. Como é que está o nível de envolvimento de menores pelo tráfico? A experiência que eu tive aqui na DIS, a maioria das pessoas que a gente prendeu são maiores de idade. Maiores de idade. Mas não é descartado essa participação dos menores. Por quê? Os traficantes arregimentam esse tipo de público, né? esse adolescente, para vender a droga, porque eles já sabem que o adolescente não permanecerá por muito tempo preso. E assim consegue fazer a venda da droga usando um adolescente, e se o adolescente for preso, dentro de pouco tempo ele já vai estar de volta às ruas, né, podendo vender novamente a droga. Agora, se esse adolescente ele pratica um outro ato infracional assemelhado ao crime de tráfico, aí o tempo de internação dele, evidentemente, que vai ser maior. O senhor tem encontrado assim repetições de apreensões de menores ou mesmo de pessoas assim que, mas você de novo envolvido nessa... Com certeza, Cabreira, isso aí é comum, né? A gente prende, depois de um tempo a gente reencontra o adolescente, aprende de novo, e assim até ele ficar maior, aí ele fica por um tempo mais extenso na prisão. A gente tem visto na região, principalmente em São José do Rio Preto, que é a cidade maior, né? E acaba tendo um volume maior de ocorrências e centralizando muitas das atenções regionais. E lá tem ocorrido muito assim guerra de gangues, né? Envolvidas provavelmente no tráfico também, né? Felizmente isso por aqui não temos notícia da Não, respeito. aqui a gente não vê muito essa questão, né? Salvo engano, há uns 2 anos atrás teve uma ocorrência mais ou menos similar a essa que você retratou, mas estava relacionado mais ao tribunal do crime. Parece que um traficante não pagou os fornecedores e aí teve um acerto relacionado a essa questão. Mas rapidamente os policiais conseguiram intervir, efetuar a prisão desses indivíduos, né? E desde o tempo que eu estou aqui, essa foi a primeira vez que eu vi algo semelhante aqui na região de Fernandópolis. Doutor, e a reação, muitas vezes os pais são surpreendidos, né? Quando de repente a polícia bate na porta e expõe um problema dessa natureza aí, o envolvimento com droga. Como é que tem sido a reação desses pais e o que a DISE tem feito no sentido de orientá-los? A reação dos pais é a pior possível, né, Cabreiro? Porque muitos desconhecem ou não querem enxergar o que os filhos estão fazendo. Então, no primeiro momento, a gente observa uma reação de surpresa e desespero por parte dos pais, o que é natural. Mas a gente tem orientado no sentido de sempre estar vigilante em relação aos filhos. Acompanhem os filhos, observem com quem eles estão andando, observem as redes sociais, o que eles estão fazendo. Alguns pais realmente ficam muito surpresos e não coadunam com essa prática. Agora, outros, a gente vê que talvez já tenham conhecimento, já tenham um enfrentamento com o filho, mas não tenham domínio da situação. E muitas vezes eles já até sabem o que o filho está fazendo ou o que ele está guardando em casa. Mas a gente vê assim uma sensação de impotência do pai pelo perfil que o filho tem. As redes sociais, qual foi o impacto dela na questão do tráfico? Cabreira, é um impacto também muito acentuado, porque geralmente a notícia da venda da droga é feita pelas redes. Então os traficantes assim que chegam, que estão de posse do entorpecente, já começam a mandar mensagem falando que está tendo entorpecente e que está à disposição para venda. Só que eles divulgam isso em grupos privados, para pessoas que já são clientes dele. Então é um meio novo, contemporâneo, de divulgação da venda dessa droga, né? Então tem um impacto sim para a gente, é um novo perfil, uma nova informação que a gente tem atuado, tem trabalhado também nesse sentido. E pelas redes sociais é mais fácil de rastrear esses traficantes, e os compradores, os consumidores também, essa rede
Ou não? Não, eu acho que isso vem para dificultar um pouco mais o trabalho, porque a divulgação é em grupo privado, é em grupo de usuários de droga, e muitas vezes a população, de forma geral, não tem o conhecimento. Né? É diferente se o indivíduo está vendendo droga aqui na esquina. Então, às vezes, a população passando, a sociedade passando, observa e denuncia para a gente. Agora, quando está em um grupo e uma rede social restrita, isso dificulta o nosso trabalho porque a gente não vai ter acesso a essa informação privilegiada. Entendi. Por exemplo, doutor, muito. A gente ouvia falar muito assim, por exemplo, às vezes a vizinhança começava a estranhar muito movimentação de carro, moto em determinado imóvel do bairro. Isso aí já diminuiu por conta das redes sociais ou ainda existe? Assim? Ainda existe, Cabreira, mas é no percentual um pouco inferior do que existia antigamente. Ainda a gente recebe esse tipo de denúncia, esse tipo de informação, isso chega até a gente vai averiguar, vai investigar o que está acontecendo, mas infelizmente isso tem sido uma constância menor. Mas ainda existe. A gente nota também grandes apreensões de droga nos principais eixos rodoviários. Nossa região hoje é uma rota de passagem de droga. É uma rota de passagem. Aqui em Rio Preto é uma grande cidade, um grande polo. Né? Euclides da Cunha é uma via de acesso a essa cidade e muitas vezes os traficantes utilizam essa via aí para fazer a distribuição do entorpecente. Para as pessoas que estão nos ouvindo, doutor, de repente, vamos dizer, tem alguma ideia ou gostaria de fazer alguma denúncia, ela é totalmente preservada? Como é que ela faz? Como procede? Cabreira, a participação da população, da sociedade fernandopolense no combate ao crime de droga, ao tráfico de drogas, né, melhor dizendo, é fundamental. A polícia ela não é onipresente, a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se a população ela observa uma movimentação estranha, igual você falou, numa determinada casa, ou sabe que alguma pessoa está comercializando essa droga, é importantíssimo que entre em contato com a gente para fazer essa denúncia. Os dados da pessoa, a identidade, é mantido no mais absoluto sigilo. Não corre risco de ninguém ficar sabendo. A conversa é estritamente privada, a denúncia é privada, os dados, a qualificação, a identidade do denunciante é preservada. Então, a população ela pode ficar extremamente tranquila em relação a essa questão. É importantíssimo que se faça. Eu trouxe até aqui o número de telefone da DISE para a população, se quiser fazer alguma denúncia, tiver alguma suspeita, para entrar em contato com a gente, para a gente poder estar investigando essa denúncia. Qual é o número, doutor? É o 3463-2522, 3463-1707. Esse número é o da DISE. Quem ligar vai falar direto com os policiais que lá estão, eles vão colher as informações necessárias, vão preservar a identidade, o anonimato é garantido, e isso vai ser importantíssimo para nós, para poder trabalhar essa informação. Qual a importância do município hoje ter uma delegacia especializada no nível da DISE? É fundamental, né, Cabreira? Porque toda atividade que é especializada, ela tem uma efetividade maior. Então, como a gente só trata de combate ao crime de tráfico de droga, o uso de droga, a gente fica muito antenado, fica muito abastecido de informações que às vezes uma delegacia que faz tudo não possui. A DISE ela tem atuação não só aqui em Fernandópolis, mas também nos 11 municípios que compõem a seccional de Fernandópolis, e a gente tem feito trabalho em toda a região, né? Quando a gente fala dos pequenos municípios, eles estão já envolvidos também nesse processo de ter o tráfico presente? Sim, sim. Às vezes vira até base satélite aí da... Um município menor talvez desperta uma desconfiança menor por parte das autoridades, né? Não fica tão em evidência assim. Mas o que a gente tem observado é que nos municípios de menor população
Tem os poucos traficantes, né? Os menores traficantes. Não tem nada muito expressivo nessas cidades. Alguma cidade da região desses 11 municípios menores se destaca assim com maior índice de tráfico aqui na região? Pelo que eu tenho observado, Oroeste talvez seria uma cidade que se destaca nesse sentido. Mas lá também tem policiais de extrema competência que está fazendo um bom trabalho nesse município. Certo. Doutor Vinícius, foi uma honra recebê-lo aqui, bater esse papo com o senhor e trazer essas orientações que são importantes, esse feedback com a população, para ela entender todo o processo e ser participativa, porque é uma ação que tem que haver por parte da população esse intercâmbio com a polícia para o efetivo combate aí à questão do tráfico, né? Então a gente agradece demais a sua vinda aqui ao programa e sempre que necessário estamos à disposição. Cabreira, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar esclarecendo um pouco a população, o nosso trabalho. E o que você falou em relação à colaboração da sociedade é importantíssimo, Cabreira, porque a população ela tem que estar ao lado da polícia, ao lado, né, dos policiais, denunciar eventuais circunstâncias que elas consideram anormais e, sem dúvida, com esse trabalho conjunto, a gente vai obter excelentes resultados, né? Eu agradeço o convite também, agradeço, Giovana, obrigado e bom dia a todos. Nós conversamos então com o delegado da Delegacia de Investigações sobre Entorpecente, a DISE de Fernandópolis, Dr. Vinícius Oliveira dos Anjos. Vamos para o intervalo e voltamos com mais informações aqui no Rotativa. Rotativa no ar.